melhores posicionamentos na hora do arbitral para 2022, já era para 2023, Rodrigo? Bom, primeiro então, né? Boa tarde agora para todos os telespectadores aí, boa tarde para os Thiagos, para o Alê, para o Elton novamente. Te dizer que eu estava trabalhando, viu? Fique claro, principalmente para toda a massa atleticana, eu estava no CT até agora, porque o treino foi pela manhã e eu não abro mão de acompanhar isso sempre. Em relação a isso, Thiago, sabe que ano que vem eu vou fazer 20 anos já que eu estou nessa função. Em reuniões de conselho arbitral eu devo ter participado de umas 4 apenas. É muito pouco, sabe por quê? Porque a composição do conselho arbitral, o convite, ele é direcionado especificamente para os presidentes. Lamentavelmente, boa parte da pauta de um conselho arbitral são situações relacionadas ao evento do jogo e muito pouco sobre regulamento, sobre essa questão da arbitragem que sai presidente de CBF, vem presidente de CBF, que eles fazem questão de blindar a figura, então é quase que inacessível. Então essa questão colaborativa que você se manifesta aí, dos clubes serem colaborativos nisso, da minha parte, quando eu tenho a oportunidade como eu estou tendo aqui, o que me cabe é levantar a bandeira para que os árbitros sejam também profissionalizados. A CBF ela tem receita suficiente para isso, que se faça um ranqueamento desses árbitros e que dentro desse ranqueamento exista também esse tipo de punição, né? Porque eles são os únicos agentes dentro de um espetáculo que envolve bilhões como é o mercado do futebol brasileiro, que ainda são considerados amadores. E é importante destacar que esse assunto veio, o Valu entrou com esse assunto por causa do lance que a gente está vendo na tela, onde ele não deu o pênalti, o árbitro, e aí na sequência, no lance da falta do Guga, ele acabou assinalando um lance menos assintoso, ou seja, não tem o menor critério, foi esse lance que nós estamos mostrando ali. Por isso, a introdução nesse assunto no YouTube, mas agora a gente segue... Importante você saber, desculpa te interromper, que para você ver como tudo isso é sensível na CBF, o árbitro que apitou o nosso jogo contra o Palmeiras, e que segundo o próprio Palmeiras eles foram prejudicados pelo lance do Mariano, enfim, não esteve na última rodada. O pedido do Palmeiras, em alguns momentos, é acatado. E a gente não deixa de mandar os ofícios, de fazer a nossa manifestação. Que foi o pênalti do Pisão, né? Que o Palmeiras reclamou. Ô, Rodrigo Caetano, eu vou girar com os meus amigos aqui, com o Elton, com o Thiago, com o Alê. Tem perguntas também do telespectador. O Grêmio te procurou? É possível que você vá para o Grêmio? Não é possível que eu vá para o Grêmio. Nesse momento, eu tenho um contrato com o Galo. O Grêmio nem tem presidente ainda, né? É verdade. Mas é que o candidato disse que se ganhar... O Alberto Guerra, né? Alberto Guerra. Presença do Grêmio. Assim, não é segredo para ninguém, eu me criei no Grêmio como atleta. Foi o clube com o qual eu fiz o meu primeiro trabalho. Fui convidado. Comecei nas categorias de base, depois passei ao profissional. Então eu tenho realmente um carinho muito grande, gratidão, mas eu tenho um compromisso com o Galo. Essa é a resposta de momento. Até quando? Até 2026. Até 2026. Thiago Fernandes, pergunta para o Rodrigo Caetano. Pensando em cima disso, Rodrigo, eu sei que muito se fala sobre a temporada do Atlético, mas pensando já até para o ano que vem, não tem jeito de não fazer essa pergunta. Treinador, o Atlético, caso não permaneça com o Cuca, já tem uma lista de nomes, já procura alguns nomes, trabalha com outras possibilidades? Thiago, não. Nossa, pelo menos da minha parte, e é claro que é uma decisão sempre no futebol do Galo, ela é compartilhada, né? Vocês sabem como é que é o modelo hoje, né? Tem um órgão colegiado, tem o presidente, tem o vice-presidente e os 4 R's. As decisões elas são colegiadas. Na minha opinião, na minha visão, isso já foi externado para eles, inclusive para o Cuca, eu não vejo melhor nome, né, que não seja a continuidade dele nesse momento. Já que não era nem para ele ter saído, né, Thiago? Ele saiu por problemas pessoais no ano passado. E eu acho que facilitaria muito, a continuidade dele facilitaria muito a nível de planejamento. Independentemente de como será o Galo ano que vem, a respeito de SAF ou não, eu acho que a continuidade de bons profissionais ela só facilita e ele além de ser o técnico aí, né, da história, um maior vencedor, é também uma grande figura humana, um cara que eu considero um amigo também. Conhece o clube, conhece o atual elenco, sabe o que precisa ser feito para o próximo ano a nível de ajuste. Elton Novaes. A temporada passada e essa temporada, Rodrigo, foi muito colocada entre Atlético, Palmeiras e Flamengo.
É possível imaginar os próximos anos ainda dessa forma e com o Atlético sendo protagonista? O torcedor se preocupa muito com a questão de dinheiro, se vai entrar dinheiro no Atlético, principalmente por ser um ano de inauguração do estádio do Atlético. Boa pergunta, Elton. Muito boa pergunta. Porque o resultado esportivo, se você for pegar em todas as grandes ligas do futebol mundial, e aqui o Campeonato Brasileiro é uma delas, você vai ver que o investimento está diretamente relacionado ao resultado. Não tem como não. Se você pegar os últimos 10 anos, invariavelmente os clubes que mais investiram estiveram na parte de cima. Não tem jeito, salvo uma exceção ou outra. Um Leicester da vida, enfim, um Nice, um Lille na França, enfim. Então, assim, claro que nos preocupa quando você observa que o orçamento de um Flamengo, por exemplo, é mais do que o dobro do Galo, em condições normais, eu estou falando, né? Óbvio que você tem que trabalhar com aquilo que você tem de orçamento. Ela já tem dívida suficiente, né, para aumentarmos, né? Então, não é simples. E muito do que se fez esse ano, e que é, claro, quando você não consegue uma conquista de um título nacional e internacional, como é o nosso caso, né? A gente ganhou o Tricampeonato Mineiro e a Supercopa, que para nós tem relevância. Se faz um diagnóstico, não, poderia ter se mudado mais o elenco, ter feito mais investimento, mas mediante as condições financeiras e de tudo que esse elenco vencedor, de grandes profissionais que temos, qual seria a melhor estratégia? Se não talvez a única, a manutenção da maioria, se não da totalidade. E foi isso que fizemos. Bom, para o ano que vem, a gente vem conversando internamente, tem algumas situações ainda indefinidas em relação a como será, qual o grau de investimento, mas a gente sabe da responsabilidade que temos. Nós não vamos conseguir retroceder isso, entendeu? Nós sabemos que se nós entrarmos, mesmo sem investimento nenhum, nós vamos ter a responsabilidade de ser protagonista e estar disputando com o Corinthians, que é outro que arrecada muito, tem muita receita. Palmeiras e Flamengo, idem, São Paulo, Davi, não tem jeito. Nós não vamos mais conseguir contar uma história diferente para o torcedor. Então nós vamos ter que usar talvez, se não tivermos investimento, de muita criatividade, estratégia. Chegar antes dos outros, às vezes, né? Vocês nos perguntam muito sobre possibilidades e a gente tem que trabalhar com sigilo, porque se muitos jogadores chegaram em fim de contrato, pré-contrato, porque a gente conseguiu chegar antes, convencê-los antes, porque em termos financeiros a gente perderia. Eu tenho toque